Durante 27 anos, Angola foi o palco de uma das guerras mais longas e destrutivas da história moderna. Uma guerra onde os tiros não vinham só de armas, mas também de palavras, interesses, traições e diamantes banhados em sangue. Nesta guerra, não havia apenas dois lados. Havia vários, cada um com sua bandeira, sua ideologia, sua ambição. Mas havia um povo no meio. Um povo que apenas queria viver. Você está prestes a assistir a uma história marcada por heróis e monstros, muitas vezes dentro da mesma pessoa. Uma história enterrada sob silêncio, medo e mentiras. Uma guerra que teve tudo, menos justiça. Prepare-se, o que vamos revelar aqui, talvez nunca tenha sido contado assim. Este é o Navegate África. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe este vídeo, porque a história de Angola não pode mais ser ignorada. Antes da guerra, houve a esperança. Antes das armas, houve a palavra liberdade. Angola, durante séculos, foi explorada, saqueada, ferida pela escravidão e pelo colonialismo português. Mas no século XX, algo começou a mudar. Jovens africanos, educados em Portugal, na URSS e mesmo em Cuba, voltavam com ideias novas, com a chama acesa da revolução. Nasciam então três movimentos que mudariam a história. O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, de inspiração marxista, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, liderada por Jonas Savimbi, com raízes tribais e apoio do Ocidente, e a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, apoiada pelo Zaire de Mobutu e pelos Estados Unidos. Portugal, enfraquecido e isolado, mergulhado na guerra colonial em África, vê o seu império começar a ruir. Em 1974, a Revolução dos Cravos derruba o regime fascista em Lisboa. O Império Português finalmente colapsa. Em Angola, todos se preparam para assumir o poder. Mas o sonho da liberdade logo se transforma em uma corrida pelo trono. E os tronos raramente são compartilhados. 11 de novembro de 1975. Portugal proclama a independência de Angola. Mas não há uma cerimônia pacífica, com líderes de mãos dadas. Há tanques, há fuzis. Há três governos proclamados ao mesmo tempo. O MPLA toma Luanda e declara a República Popular de Angola. Mas no norte, a FNLA reivindica poder. No sul, a UNITA faz o mesmo. O país, recém-nascido, já está em guerra. Mas esta não é uma guerra apenas angolana. Não. É uma guerra mundial disfarçada em solo africano. A URSS envia armas ao MPLA. Cuba manda soldados, mais de 36 mil, que desembarcam com disciplina e fervor revolucionário. Do outro lado, a África do Sul invade Angola com tanques e aviões, apoiando a UNITA. Os Estados Unidos fornecem dinheiro e armamento. Angola vira palco da Guerra Fria. Mas quem morre são os angolanos. As bombas começam a cair, as aldeias a desaparecer, as crianças a fugir. Em menos de 6 meses, Angola já não sonha com a independência. Angola luta para sobreviver à independência. Após a proclamação da independência, o caos se instala. A UNITA avança com força pelo sul, enquanto a FNLA tenta cercar Luanda pelo norte. A capital está sitiada. O MPLA, com apoio cubano, resiste ferozmente. Mas esta não é uma guerra feita apenas de exércitos. É uma guerra suja, onde civis são alvos. Onde se mata com propaganda e fome, tanto quanto com balas. Nas matas, grupos armados atacam aldeias suspeitas de simpatizar com o inimigo. Nas cidades, as prisões se enchem. Milhares desaparecem. A FNLA acaba sendo derrotada e apagada do mapa político.
Mas a UNITA, sob o comando carismático e brutal de Jonas Savimbi, torna-se o principal inimigo do governo. Savimbi é uma figura complexa, culto, fluente em francês, inglês, português, um mestre da manipulação, elogiado por Ronald Reagan como um bastião da liberdade. Mas no chão angolano, ele representa algo mais sombrio. A guerra torna-se pessoal, longa, cruel, e não há mais linhas claras entre heróis e vilões. Em 1979, Agostinho Neto morre subitamente em Moscovo, oficialmente vítima de um câncer. Mas até hoje, pairam dúvidas, suspeitas e teorias. Neto era mais que um presidente. Era o poeta da revolução, o rosto do MPLA, o símbolo da luta. Sua morte cria um vazio perigoso. Um vazio que será ocupado por um homem que ficaria no poder por mais de 3 décadas, José Eduardo dos Santos. A guerra muda de ritmo, mais estratégica, mais cruel, mais silenciosa em alguns momentos e explosiva em outros. José Eduardo dos Santos inicia uma nova fase da guerra, com forte apoio da URSS e de Cuba. Os combates se concentram no sul, onde a UNITA recebe apoio crescente dos Estados Unidos da América e da África do Sul. Mas não é só o campo de batalha que se transforma. Começa a surgir um novo combustível para a guerra: os diamantes. Pedras brilhantes, arrancadas da terra com sangue e suor, tornaram-se a nova moeda de troca. Com diamantes, compram-se armas. Com armas, prolonga-se a guerra. E com a guerra, mantém-se o poder. Os anos 80 são os mais sangrentos da guerra. A África do Sul intensifica sua presença no sul de Angola, bombardeando posições do MPLA. Em resposta, Cuba envia ainda mais soldados, chegando a 50.000. Angola torna-se o tabuleiro de um jogo brutal entre Washington, Moscovo, Havana e Pretória. A UNITA, financiada pela CIA e vendendo diamantes ilegalmente, constrói seu próprio estado dentro de Angola. Tem exército, rádios, sistemas de justiça próprios. Mas também pratica execuções sumárias, recruta criança-soldado e persegue qualquer opositor. O MPLA, por sua vez, endurece o regime. Censura, repressão, prisões políticas e desaparecimentos. A população angolana é feita refém por todos os lados. O sofrimento do povo atinge níveis indescritíveis. Fome, deslocamento em massa, minas terrestres por todo o país, ataques a escolas e hospitais. Os acordos de paz tentados em Genebra, Nova York e Addis Abeba falham um por um, porque todos querem a paz, mas ninguém quer perder o poder. 1991. Após mais de 15 anos de guerra, pressões internacionais crescem. A URSS colapsa. Cuba começa a retirar suas tropas. A África do Sul vive sua própria transição. E as potências ocidentais querem fechar o capítulo angolano. Em Portugal, na cidade de Bicesse, MPLA e UNITA assinam um acordo histórico. Fim da guerra. Eleições livres em Angola. Paz à vista. Mas tudo não passa de uma encenação para os olhos do mundo. Em 1992, Angola realiza suas primeiras eleições. José Eduardo dos Santos vence. Savimbi não aceita. E como um fósforo sobre gasolina, a guerra explode novamente. Luanda mergulha no terror. Civis que votaram na UNITA são perseguidos. O massacre dos quimbos começa. Mais de 30.000 mortos em poucos dias. Massacres étnicos, desaparecimentos, execuções nas ruas. O mundo, que aplaudiu o acordo de Bicesse, agora vira o rosto. Savimbi volta para o mato, e a guerra retorna com mais raiva do que nunca. Entre 1993 e 1999, Angola vive talvez sua fase mais cruel. O mundo muda, a Guerra Fria acaba, Nelson Mandela se torna presidente na África do Sul, mas em Angola, nada muda.
Savimbi organiza ataques coordenados a cidades estratégicas, Huambo, Cuito, Malange. As estradas estão cobertas de cadáveres. As cidades são bombardeadas sem piedade. Do lado do governo, a resposta é implacável. Bombardeios, bloqueios de alimentos, prisões indiscriminadas. O povo, novamente, está no meio do fogo cruzado. O tráfico de diamantes atinge o auge. A UNITA controla vastas regiões diamantíferas no leste do país. Jonas Savimbi torna-se milionário em plena guerra. Compra armas no mercado negro, paga mercenários, compra silêncios. Em 1998, os acordos de Lusaka, que tentavam mais uma trégua, são rasgados no chão. A guerra recomeça, agora com o uso intenso de minas terrestres, armas pesadas e batalhas prolongadas nas cidades. Cuito e Huambo ficam em ruínas. A ONU tenta intervir, mas sua missão é fraca, desorganizada e muitas vezes parcial. O povo morre em silêncio, de fome, de tétano, de bala, de abandono. Ano 2000. Angola está exausta. As mães enterram filhos sem lágrimas. Os jovens não conhecem outra coisa além da guerra. O país, potencialmente um dos mais ricos da África, é uma terra fantasma. A comunidade internacional, agora focada em terrorismo e petróleo, fecha os olhos. Mas dentro de Angola, algo muda. O governo de José Eduardo dos Santos decide acabar com a guerra de vez. Em 2001, as Forças Armadas lançam uma mega operação contra a UNITA. Cercam, rastreiam e isolam Jonas Savimbi. Em 22 de fevereiro de 2002, no leste de Angola, Jonas Savimbi é morto a tiros pelas Forças Armadas angolanas. O seu corpo é exibido em público. O senhor da guerra cai, e com ele, caem os últimos tiros da guerra civil. Em abril de 2002, um novo acordo de paz é assinado. Sem discursos grandiosos, sem festa, apenas com alívio e silêncio. 27 anos de guerra terminam. Mais de 500 mil mortos, milhões de deslocados, gerações perdidas. Um país ferido, mas não destruído. A guerra termina, mas as feridas continuam abertas. Durante 27 anos, Angola viveu como um corpo em chamas. Quando finalmente apagaram o fogo, restou apenas o carvão humano, ossos, traumas, terras minadas e silêncios profundos. Milhões de angolanos foram deslocados internamente. Centenas de milhares perderam seus pais, filhos, irmãos. A economia do país foi destruída, suas infraestruturas reduzidas a entulho. Escolas viraram quartéis, hospitais, cemitérios. A juventude que cresceu durante a guerra aprendeu que para sobreviver era preciso fugir, mentir, calar. A paz chegou, mas acompanhada de amnésia. Ninguém foi julgado, nenhum líder pediu perdão, nenhuma vítima foi reparada. Apenas silêncio, apenas conveniência. E na paz nasceu outra guerra, a guerra contra a desigualdade, contra a corrupção, contra o esquecimento. Angola tem petróleo, tem diamantes, tem terras férteis, tem rios poderosos, tem gente criativa, resistente e corajosa. Mas passou metade de sua existência moderna mergulhada em guerras impostas, guerras internas, guerras de ambição. E agora? Angola é livre. Mas livre de quê? Livre da guerra, sim, mas ainda presa a um sistema que nasceu no conflito. O mesmo partido está no poder, a mesma elite enriquece, a mesma população sofre. As promessas da independência, os sonhos de Agostinho Neto, os versos de O Meu Rosto, perderam-se nas avenidas de mármore e nas mansões de Talatona. O povo angolano merece mais. Merece lembrar o passado para que não se repita. Merece reescrever sua história, com justiça e dignidade. Porque Angola podia ter sido o coração de África. E ainda pode ser.
mas só se tiver coragem de enfrentar a sua verdade. Você acabou de ver uma das histórias mais sangrentas, longas e silenciadas do continente africano. A Guerra Civil de Angola não é apenas história, é memória viva. É marca no rosto de um povo. Se você acredita que essa história precisa ser conhecida por todos, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Navegate África. Porque aqui, a história de África é contada por quem sente, por quem vive, por quem nunca esquece. Até o próximo documentário.